Me chamo Milena Manfredini, sou uma das curadoras da Mostra IFE de Cinema. Hoje nós vamos refletir a partir do programa que nós chamamos de Corporificar o que há de político no ser. Nesse programa a gente conta com 4 filmes incríveis que estão compondo essa curadoria. Eu vou chamar cada uma e cada um dos realizadores que compõem, para que eles se apresentem, elas se apresentem brevemente. Então, eu chamo inicialmente a Rafa Biquir, diretora e roteirista do filme Demônios, para se apresentar brevemente e falar um pouco do seu filme. Rafa, a palavra é com você. Olá, bom dia, tudo bem, Milena? Muito feliz com o convite, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou artista visual de Belém do Pará. Atualmente eu moro entre Rio de Janeiro e São Paulo, produzindo meus trabalhos, participando de residências artísticas. E eu sou uma pessoa que trabalha com performance desde 2014, experimentando a câmera, a fotografia, o registro de vídeo, registros e intervenções urbanas. E em 2020 eu ganhei o prêmio do Hugo Moreira Salles, da revista Zoom, para produzir um trabalho de audiovisual e fotografia. E eu tinha acabado de escrever um roteiro sobre o coletivo paraense LGBT das Demônias, um grupo de artistas que reúne montação, arte drag, ativismo e pensamento político em instituições do Pará e atualmente se expandindo pela Amazônia, né? Então se tornou um grande manifesto, um grande movimento de arte e política, e que o filme ele tenta dar conta, trazendo essas artistas para o universo das artes visuais, do videoclipe, da videodança, da videoperformance. Então, o filme Demônios é uma sequência de 4 videoclipes, né, onde as demônias performam, trazendo não só signos importantes da luta política de nossas corpas na região amazônica, como no histórico de luta contra a invasão europeia, contra o imperialismo estadunidense, mas também trazendo signos atuais, né, de uma luta política atual. Então, o filme reúne todos esses signos e também tenta mostrar que são corpos que estão na luta, né, que são corpos que estão ali na sobrevivência, como eu costumo dizer, por uma vitória, né? Não um lugar de derrota ou de subserviência, mas um lugar de luta e de vitória. Obrigada, Rafa, pela sua apresentação linda a partir do seu filme. Agora eu chamo uma outra realizadora, que eu também tenho muito carinho e estima, assim como Rafa, que é a Duca Caldeira, que é a realizadora, diretora e roteirista do filme Clandestina. Duca, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, meu nome é Duca, eu tenho 24 anos, falo aqui de Diadema, São Paulo, mas Clandestina na época eu morava no Rio de Janeiro, então ali nasce nesse contexto. Sou realizadora audiovisual, produtora, estou aí no corre desde 2018, tentando, enfim, quebrar uns negócios aí. E Clandestina nasceu também nesse contexto de quebra, assim. Nasce de um processo de um laboratório que foi feito na Casa NEM, né, um laboratório de audiovisual que durou em torno de 1 ano. E aí a gente teve a possibilidade em 6 meses, fotografia, 6 meses audiovisual. E aí, como esse processo de finalização de curso, digamos assim, nasce esse filme que, enfim, de certa forma, me apresentou uma nova forma de vida, assim. Então, para mim é muito bom estar aqui e falar sobre ele. Obrigada, Duca, pela apresentação. Agora eu vou chamar o realizador de um filme também lindíssimo, que é um filme aqui do Rio de Janeiro, que se chama Noite das Panteras. O Wallace Nino chega mais, se apresente e fale um pouquinho da tua relação com o filme. Olá, eu sou o Wallace Nino, me chamo de Bonita da Maré. Estou aqui na Maré falando da Maré. Eu sou uma das realizadoras e diretoras do filme, a outra é Paulista Lima, minha irmã.
O Noite das Panteras faz parte de uma das produções do Entidade Maré. Eu e minha irmã criamos o Entidade Maré no meio da pandemia, no meio da morte, no meio de todos os assombros que a gente estava vivendo no início da pandemia. A gente começou a discutir muito de como as nossas experiências LGBTs, negras, faveladas, elas estão suprimidas até na própria narração da formação e cotidiano da Maré, e de que o próprio censo realizado pelas instituições aqui em 2019, ele não contém ali as experiências LGBTs. Então, traçando um percurso de fuga dessas narrativas que apagam, me matam ou nos apresentam a partir de uma dinâmica matada, a gente criou uma entidade e a gente foi atrás de pesquisa, de narrativas, né? Tipo, a gente foi atrás de LGBTs, principalmente porque eu e o Paulo já sabíamos que na década de 80 e 90 existiu uma série de shows LGBTs na Maré, que faziam sucesso, que bombavam, e que ainda que eles tenham percorrido por mais de 20 anos, a história da Maré heteronormativa não diz que essa experiência não existe. Então, a partir disso, a gente começou a fazer entrevistas e fazer um trabalho mesmo de um levantamento socioeconômico, mas e também de narrativas, não só das frentes dos shows, mas das LGBTs, né, daqui da Maré, e a transformação, a transmutação ou a transcomunicação feita, criada a partir dessa pesquisa é artística. Eu e o Paulo somos artistas, né, tipo, há mais de anos, assim, o Paulo é uma garota ainda, eu já tenho 35 anos. Então a gente também aterrou todos os dispositivos da pesquisa, tanto de criação quanto de construção de narrativa assentada no amor. A gente entendeu que o amor, nas nossas experiências, ele não é uma ideia romântica, ele é uma ideia que está ali num diálogo muito íntimo com a existência e sendo num espaço de ambiente de favela, uma existência coletiva. Então a gente homenageia, tipo, o Noite das Panteras é uma homenagem a essa série de shows. Então a gente tem esse filme que está na mostra em Fé, que é o Noite das Panteras, tem o Noite das Estrelas, tem um outro filme que também homenageia as paradas LGBTs. Se é possível ter acesso a isso lá no Entidade Maré, tem site, tem rede social, enfim. E eu estou muito feliz também, o Paulo não pôde estar aqui, porque está em um outro trabalho. Muito feliz de estar participando da mostra, primeira vez que a gente participou da mostra, mas também por essa possibilidade de troca e elaboração, né, das produções que têm sido feitas, tecidas a partir das relações que não estão servindo a uma ideia de contranarrativa, a uma suposição hegemônica. A gente está viva. Eu acho que então, essa ideia está viva e de, mesmo estando num país que mais mata LGBTs há alguns anos, né? Tipo, a gente está viva, a gente não morre. Então, estou muito feliz essa manhã tá aqui trocando essa ideia, vendo outras também que eu já estou ligada e que eu conheço também do meu trabalho e tal. Então, obrigado pelo convite, Te agradeço, Alice, pela apresentação. Agora eu vou chamar o filme Pedra Cantada em assentamento da Areta Sadiq. A Areta não pôde estar conosco, mas ela pediu para que Noah viesse representar o filme. Então, Noah, chega mais para falar um pouquinho sobre Pedra Cantada e a tua relação com o filme. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Noah Mancini, eu fiz o making-off, o estilo e Pedra Cantada em assentamento.
foi um filme comissionado pelo Sesc. Ele integrou a exposição Raquel Trindade, em homenagem a Raquel Trindade, Rainha Cambinda. E eu creio assim, para começar, né, a falar um pouco sobre o filme, em ocasião da exposição, acho que o filme vem também prestar uma homenagem, né, a Raquel, mas também dialoga com questões que eram muito basilares assim para ela, como a própria questão dos orixás. A palha é um elemento que é muito usado, os orixás da família da palha, o Baloê, o Oxumaré, e vem muito nessa questão de plantar o próprio axé, né? É uma video performance, então de uma maneira lúdica, mas também política, educativa, existe uma criação de um campo energético de força, né? Uma instalação que esse vídeo transforma numa performance. A Areta ela ativa essa instalação através do corpo. Então, eu acho que ele vem trazer um assentamento não só físico pelo estabelecimento, né, dessa obra ali no espaço, mas também energético, espiritual, com a participação dela no trabalho, assim. Acho que para começar seria isso. E falar um pouco da equipe também, né? A Areta é a performer e a autora da instalação também. Quem fez a direção criativa foi a Transália, Ana Giza. A preparação de corpo foi a Tainara. O coletivo Bodoc foi responsável pelo vídeo, pela gravação, fotografia, montagem, edição. E é isto. Obrigado. Te agradeço, não, pela apresentação. Bom, agora começando essa gira a partir dos filmes, né? Eu convido para voltar à roda a Rafa. Eu tenho uma pergunta direcionada para a Rafa, mas que dialoga muito também e que pode ser respondida posteriormente pelo Wallace. O que me chama muita atenção no filme de Rafa, de todos os filmes, mas especialmente no filme de Rafa, é que Rafa, a partir de um coletivo, de um movimento artístico que existia, né, no Belém, que é o Demônias, a Rafa, em algum momento da trajetória dela artística, ela entende que esse filme precisa ser traduzido numa obra audiovisual, né? Então a Rafa parte de ser uma integrante, né, de ser uma das artistas desse coletivo do Demônias, para pensar toda essa movimentação artística cinematograficamente, né? E eu vejo que é um movimento um pouco similar com o que acontece no Noite das Panteras, porque quando cada uma das personagens, né, se apresenta, eu não me recordo agora exatamente se é a Dominique ou o David, algum dos personagens diz que a movimentação, né, esse coletivo, né, eu não sei se é Olivia, não me recordo agora, mas alguém fala que era uma movimentação que ela já existia, era um movimento que já existia, que as artistas até já se apresentavam na Maré, eram convidadas. Tem um momento que o David até brinca que ele começou a se posicionar como artista, dizer, olha, a gente tem um cachê para apresentação, as nossas exigências como artistas são essas. Então, o que me chama a atenção respectivamente nesses dois projetos, de Rafa e de Wallace, é que existia uma cena, o filme de Rafa em Belém e de Wallace na Maré, e que era uma cena orgânica, que era movimentada pelas artistas locais, e a partir de algum momento na vida de vocês enquanto artistas, vocês acionam e viram uma chave de entender que essa movimentação artística ela precisava ser ancorada e ser materializada cinematograficamente. Então, eu queria que, primeiramente, a Rafa me falasse como que foi essa passagem para ela, essa virada de chave, e depois o Wallace.
aqui. Oi, gente, desculpa. Tinha travado aqui. Tranquilo. Voltei. Tranquilo, Rafa. Olha, Tranquilo, uma coisa que eu comento muito é esse lugar que a pandemia nos colocou, né? De insegurança de vida mesmo, e de clausuramento, e de entender, na verdade, como corpos LGBTI sempre foram privadas, né? Sempre estiveram em quarentena, digamos assim, de não ter livre acesso a muitos lugares, de não ter livre circulação em muitos ambientes. Então, esse momento, o início da pandemia, me fez entrar nesse lugar existencial de dizer, nossa, independente da minha produção individual e independente dessa relação que eu tenho com o Sudeste, e eu acho que morar em São Paulo também me mostra cada vez mais o que é ser amazônida, né? Tenho dito muito isso, que existe a relação da gente se entender como pessoa no local, e quando você sai daquele local e você lida de frente com os contrastes de outros locais, você de fato começa a entender quem você é e a realidade que você vem. Então, tudo isso me fez pensar a importância de documentar o que as demônias vêm produzindo, não só nas artes visuais, mas no sentido de audiovisual do que as manas estão registrando há quase 8 anos, né? Esse primeiro filme que vai ser exibido aqui na mostra, ele é uma primeira parte, né, de um futuro documentário que eu quero fazer, transformar num longa, onde as primeiras demônias falam das suas experiências dentro das festas e como saem das festas do lugar da noite paraense para entender-se um lugar mais político, institucional, entrar na academia, transformar isso em pesquisas de mestrado, doutorado, transformar isso em exposições de arte, em oficinas, em aulas que vão questionar padrões de gênero, de performatividade de gênero. Então, eu acho que o cinema ele acaba sendo um lugar maior, digamos assim, né? Embora também com todas as suas dificuldades financeiras, muito trabalho, né? Eu nunca tinha tido esse desafio de tanto tempo, né? De entender o que é a pré-produção e o que demanda. Foram quase 6 meses articulando com profissionais, eu morando em São Paulo e 90% da equipe sendo de Belém, do som, da luz, da produção. Então, a gente fez assim reuniões semanais via Zoom para poder afinar todos os detalhes. E é muito interessante assim também lidar com as questões culturais do que é a produção audiovisual no Pará. É muito diferente do que eu vejo de produção audiovisual no Sudeste, né? Então, a forma como a gente precisou se organizar, a forma como a gente precisou mobilizar as próprias artistas demônias, né? E foi riquíssimo, foi uma experiência muito grande e o entendimento de que é isso, são 8 anos produzindo algo que eu não vejo em nenhum outro lugar do Brasil, seja como coletivo de montação, eu sempre cito o coletivo das Monstras, ah, em Salvador, na Bahia, que tem um trabalho muito interessante com montação e também com debate político, mas ainda assim é muito diferente do que as demônias fazem, porque as demônias elas deixaram de ser um grupo para transformar o grupo num manifesto, um manifesto em que diz que não é ser demônia não é só para quem está se montando, ser demônia é para quem se sente pertencente a uma filosofia de transformação na cena cultural do Pará e da Amazônia. Então, isso expande o movimento para um lugar que hoje tem mais de 100 pessoas que fazem parte, né? Sejam ativamente se montando, seja
com houses, né, com famílias que produzem outros trabalhos voltados para moda, voltados para dança. Então, é muito legal ver isso, né? Às vezes a gente fala muito da Demônia nessa origem da noite, da cena drag, montação, mas isso se tornou um fator do que é ser Demônia, né? Ser Demônia, você nem precisa mais estar se montando para ser uma, mas você comunga dos interesses culturais e políticos do que aquele movimento está falando e em constante transformação, né? Esse foi um grande medo meu na hora de pensar o roteiro para esse filme, porque eu sinto que muitos materiais audiovisuais, quando falam de grupos ou de pessoas LGBTQIA+, parece que o material ele se torna datado depois de um tempo, né? Seja porque as bandas estão em constantes transformações e transições, ou até mesmo porque você não tem como segurar um grupo, né? Então, aquelas filosofias, aquelas produções, elas estão em constante movimento. Então, as cenas, elas são muito autônomas. Você está falando ali de bate-cabelo, você está falando ali de vogue, você está falando ali de ações que dialogam com um universo estrangeiro, mas que ao mesmo tempo se dá numa paisagem que é amazônica, às vezes indo para a Amazônia da distopia, às vezes para uma Amazônia que continua sendo invadida neste momento, né? Então, é interessante pensar nisso. Isso foi uma preocupação. Como mostrar um grupo que tem 8 anos, mas eu não sei se vão ter mais 10 ou mais 20. Então, mostrar algo em andamento, em construção, né? Não ter fechar numa ideia só. E aí foi isso, mais ou menos. Obrigada, Rafa. Aí agora eu convido o Wallace para responder, para falar sobre esse grupo, essa movimentação linda e incrível que acontece num outro polo da cidade. A gente acabou, no outro polo do Brasil, a gente acabou de ouvir Rafa falando sobre uma movimentação ali no Belém e agora a gente vai para Maré. Se você falar um pouco para a gente como que você virou essa chave para conceituar e para materializar o Noite das Panteras. Eu acho que primeiro, o primeiro movimento que acontece é que eu vi os shows, né? Quando eu era criança, a minha tia me leva para ver um dos shows que aconteceu na festa atrelada a festas culturais, né? Que eu vi era a festa junina, mas os shows aconteciam em samba, nas escolas de samba, num beco que tem perto, e rodou pelas 16 comunidades e por fora. Eu sabia dessa história, eu vi essa história. E à medida que eu fui, eu sou artista, eu sou um dos integrantes e criadores da Cia Marginal, é um grupo que já tem quase 20 anos, e aí, como a maioria das experiências LGBTs, eu estava ali, a única bicha do grupo. E tinha a mulher sapatão, que era a Jaqueline, minha melhor amiga. Tinham várias relações, várias situações de estar em grupo e ser uma LGBT e sozinha, que ou eu era um polo, né, dentro daquele grupo, um polo quando eu falo assim, a coisa era bem polarizada, ou eu estou nessa posição, ou eu estava numa posição sempre de me sentir sozinho. Então, em 2018, a gente fez uma série de viagens, né? Rodando com um dos espetáculos que a gente tem com a nossa cara. Eles não usam tênis Nike durante 4 anos. Então, viajando com essas pessoas. Então, uma pista com héteros e uma única. Enfim, a gente se ama muito. Não é sobre as dificuldades que existem, mas são as solidões ali, que eu acho que foi me alimentando. Por outro lado, quando eu estou na Maré, eu fico cercado das minhas amigas, viadas, né? E mesmo viado, né? Também. Então, a gente é muito parceira. Durante a pandemia, no início da pandemia, eu tinha me mudado da Maré, eu tinha ido para o Estácio. Então, esse isolamento foi muito violento para mim, no sentido que, de fato, eu estava isolado, inclusive das minhas relações mais íntimas, né? As relações que me sustentariam ali. Enfim, foi
tenso, muita terapia, muito banho, mas e aí é isso, eu sou uma artista periférica e a gente não tinha dinheiro nenhum, nem eu e nem a Paula. E aí eu combinei com ela de vir passar um tempo aqui na casa dela, nesse período, né, de isolamento. E aí nesse período de isolamento a gente começou a trocar ideia e confabular como que a gente vai fugir da porra, dessa morte. E aí o filme nasce nesse entremeio de morte e vida, de fato, né? Porque a gente tá ali estreitado com relações mais básicas, desde pagar o aluguel, pagar comida. E aí surgiu um estalo inicial em que eu pensei, Paulo, vamos fazer esse trabalho. A gente já vinha fazendo trabalhos, produções com a temática LGBT, né, tipo, no outro grupo, que é o Grupo Atira, que o Paulo fazia parte, eu também. E aí a gente criou uma entidade. A gente ganhou a Aldir Blanc para fazer Noite das Estrelas. A gente estava nesse processo de criação da Noite das Estrelas. E era um processo que tinha ali a pesquisa, né, sobre essa história dos shows, mas paralelo a isso tinha uma pesquisa performática e criativa com 5 outros artistas novos, contemporâneos, Jaqueline, Lívia, David, Dominique e Marcos. E aí o Sesc convidou o Grupo Pantera para se apresentar numa mostra Zona Norte. E o Grupo Pantera, tipo, Paulo, Matheus, Marcos, Dominique, estavam todos envolvidos com o processo do Noite das Estrelas. E aí a gente pegou, o Paulo falou, olha, chamaram a gente, eu fiquei pensando que não era nada a ver, a gente começar um outro processo, até porque já está demandando muito tempo. A gente tinha 6 meses para criar esse produto, né, o filme, a produção. Então, tipo, a gente tinha 6 meses para criar a Noite das Estrelas, então a gente já tinha a pesquisa levantada no ano anterior, mas transformar isso em roteiro, e levantar as cenas, a gente também trabalhou com, tipo, o roteiro foi feito a partir das salas de ensaio, então a gente primeiro desdobrava essa pesquisa com as artistas em salas de ensaio pelo Zoom, para depois essas elaborações ali com as artistas serem transformadas em processo de roteiro. A própria dimensão, né, de produzir um filme com uma equipe de 30 pessoas, todas pretas, a maioria delas pretas, faveladas LGBTs, também era isso, era tipo, eram várias estratégias sobre tipo, como suprimir ou burlar essa relação material que nos exclui de estar no audiovisual. Então foram inúmeras estratégias trabalhadas com a equipe, né? Tipo, esse é um feito coletivo que quando a gente estava prestes a gravar o Vestido das Estrelas, e aí o Sesc entra em contato, a gente tinha algumas ideias já tipo, de roteiro. Então a gente fez assim, vamos fazer 2 roteiros, aí Paulo pensando. A gente desenha um roteiro em que as artistas, 5 que estão aqui, tipo, contam essa história e ficcionalizam essa história da Noite das Estrelas, mas falam mais delas e colocam as performances delas, né, que estão aqui no Noite das Panteras. E no Noite das Estrelas a gente produz um roteiro que é o cruzamento o cruzamento do tempo, é o cruzamento da narrativa, é a mistura, é Exu operando, é a Corpo operando como Exu. E aí a gente fala, mas isso vai ter o mesmo movimento nos dois, mas aí que a gente destaca no Noite das Panteras são as performances individuais de cada artista, né? De cada uma tem o seu momento, de uma produção estética e performática do amor para aquela experiência, e no Noite das Estrelas ele está dimensionado nessa ação do cruzamento, né, da encruzilhada.
Então, quando a gente foi gravar, a gente foi gravar o Noite das Panteras, foi quando a gente conseguiu uma parceria com a UFRJ, com a Rede da Maré, para fazer testes para todo mundo. Então, quando a gente conseguiu os testes, aí liberou o primeiro ensaio. E, tipo, gente, é o primeiro ensaio. Tinha 2 semanas para estudar essa produção. E é o primeiro ensaio, vamos embora, levantar tudo que vai ser esse dia. A Gabi Freitas, ela tá na produção da noite das estrelas, e ela foi trocando muito com a gente como reduzir os dias, os horários de gravações, o espaço de gravação, reduzir o impacto, a grana, a demanda que isso, enfim, a gente foi criando o roteiro também, já pensando nessas relações singulares, né? Tipo, o próprio dinheiro. Esse filme foi feito com Noite das Panteras, foi feito com 3 mil, 5 mil reais. 5 mil reais. Isso. E é isso, aí a gente fez tudo matar nesse dia, matar o filme todo nesse dia, e aí a gente fez um. Só que onde a gente se montou para a gravação era distante, era assim, 4 quarteirões de onde ia ser a gravação. E elas saíram todas montadas pelas ruas da Maré, e isso para mim já era um evento. Eu falei, gente, filma isso, pelo amor de Deus. Tinha toda uma relação ali, né, simples, né, tipo, a gravação, tráfico, a gente não tinha negociado nada, mas a gente conseguiu filmar numa ruazinha, assim, um trechinho. Fomos para essa casa, né, tipo, para tipo, contar essa história, e Paulo fala muito disso. Existe um lugar que, se a gente vai contar essa história de maneira da própria formalidade que as pesquisas demandam, né? As formalidades de escrita, as formalidades arquivográficas, e também de alguma forma técnica, né, que envolvem a pesquisa, a gente escolhe um traço, né? Tipo, um traço, e nesse traço a gente exclui muitas possibilidades da própria ideia que a corpa por si só já é um material dramatúrgico, né? Tipo, a corpa por si só, ela já perfura uma perspectiva cotidiana. Então a gente, não, então é isso. O dispositivo da ação está no afeto, no corpo e na coletividade. Enfim, eu não sei se eu falei muito do start, eu falei do processo, porque eu acho que eu sinto que é um emaranhado de tempos aglutinados nessa experiência da Noite das Panteras, sabe? É um tempo no filme que homenageia as artistas que estavam lá na década de 80. É um tempo que homenageia a si próprio nesse lugar de uma produção de imagem onde você é a própria dimensão da arte, é seu espelho, né? Você pode se ver. E também uma dimensão de, um, de uma contemporaneidade da ideia de quilombo, né? E que está agregada nas experiências faveladas, que está agregada nas experiências LGBTs, que está agregada nas experiências negras, numa relação interseccional, né? Tipo, o nosso corpo é a própria encruzilhada. Então, acho que isso tudo tá. Acho que também a Rafa foi falando, né? Que ela tem um desejo de fazer. Acho que o desejo nosso é transformar isso numa série mesmo, tipo, uma série de filmes, uma série de produtos, de fazer um espetáculo teatral. Eu já tô, A Noite das Estrelas é a minha pesquisa de mestrado, e a pesquisa da Paulo Vitor, né, que faz história. Eu faço agora relações étnico-raciais, mas a minha formação é em licenciatura em teatro. Então, é isso, é poder expandir as multivisões que são encontradas, múltiplas possibilidades, inclusive e explodir, né, um determinismo narrativo histórico criado para as nossas experiências. E ali a gente se anuncia, ali a gente é possível, ali a gente não está se perguntando se a morte
a gente não está se perguntando se eu posso performar com liberdade. Ali a Noite das Panteras é o lugar que a gente é. Wallace, te agradeço pela resposta. Foi bem bonito, me deslocou para vários lugares e eu fiquei pensando em vários pontos de contato com o filme de Rafa, e foi bom realmente ter chamado vocês em conjunto, porque eu entendi, né, a partir da oralidade de vocês e da defesa de vocês, o quanto a pandemia foi uma urgência também, né, para a viabilização dessa obra. Eu queria chamar a Duca agora, para falar um pouco a partir da sua experiência como realizadora, como roteirista e montadora do filme Clandestina. Quando a Rafa fala que... Achei muito bonito quando a Rafa fala que demônias, ser demônias está para além de fazer parte do coletivo, né? Que a Rafa falou um pouco desse lugar ali da transcendência e do que envolve o ser e sentir-se demônias, né? E me fez muito pensar em Clandestina, né? Que eu até abri aspas aqui, que é uma fala de Duca, que eu acho muito bonita. Tem um momento que a Duca sai de trás da câmera, né, como diretora, e assume o lugar de personagem. E quando Duca pergunta para cada uma das personagens o que é ser clandestina, e quando Duca troca de lugar, né, sai atrás da câmera para se tornar personagem, Duca diz: clandestina é o que foge à moral, do que se conhece como certo. Clandestina é a minha tatuagem. São corpos que fogem à norma e à moral. Queria que Duca falasse um pouco o que significa ainda hoje, né, esse filme para ela e ser clandestina, né, e o que fez, o que mobilizou também Duca enquanto artista a viabilizar esse projeto, pensando Clandestina num filme antes da pandemia, né? Porque esses dois filmes agora, né, que eu elenquei ali de Rafa e de Wallace, foram filmes que foram gestados ali, né, nessa urgência ali do processo pandêmico. E o Clandestino, ele é antes, né, desse contexto. Então, eu queria muito ouvir para Duca, enquanto artista também, como que ela lê esse filme depois de tudo isso, né? E o que é ser clandestina depois de tudo isso que a gente viveu e ainda vive, né, nesse país de grande retrocesso, principalmente para a comunidade trans, LGBTQIA+, enfim. Queria ouvi-la, Duca. Não, cabulosa essa. Cara, então, na verdade, Clandestina nasceu desse processo de uma negação daquilo que no momento eu estava, era ali do ser estar, e para uma apresentação de algo que eu poderia construir, assim, a nível de corporeidade, a nível de tudo, assim, realmente gastar ali possibilidades. E aí eu comecei a registrar, eu comecei a sair com umas canetas, assim, e começar a registrar e marcar os lugares onde eu me sentia clandestina, porque eu me sentia clandestina ou porque as pessoas faziam questão de deixar explícito que eu não era bem-vinda naquele lugar. E aí esse processo também levou várias outras coisas, a ponto de chegar a uma situação muito absurda de transfobia num show de uma cantora trans, famosa, e aí esse projeto vira uma... Acho que é aquela coisa do filme de denúncia que em algum momento todas nós vamos fazer. Assim. E aí para mim é muito massa, né? Porque isso, foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de experimentar e de construir audiovisual, assim como todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto, tanto Chay, Bruna, Suzy, Luquita, Rebeca, né? Então a gente estava ali tendo a possibilidade de gastar a nossa onda sem barreira, né? E aí foi isso, assim, foi uma grande gastação e também uma possibilidade de uma construção que eu estava fazendo aos poucos, entendendo também até onde eu ia, até onde eu não ia, o que eu queria brincar e o que eu não queria brincar, a própria questão da clandestinidade, o rosa, que é uma coisa
que caminha ali, beira ali o piegas, o ridículo, mas também é chiquérrimo. Então, assim, fazer vários links, assim, e aí eu acho que eu fico muito feliz, porque é isso, esse filme foi lançado em 2019, foi gravado no final de 2018 e lançado no final de 2019, e é 2022 e ele ainda está aí passando, sendo convidado para mostras, então isso para mim é bem importante. Eu já tive questões muito grandes e absurdas com esse filme, mas aí em conversas com as pessoas envolvidas a gente entendeu também que existe um processo de humanizar o nosso processo, humanizar nosso corre, humanizar a nossa imagem em 2019, que já não é a mesma, e tá tudo bem, porque isso não é nosso, esse incômodo não é nosso, não deveria ser nosso, né? Esse incômodo com a imagem, com a coisa enfim, do hormônio mesmo, com hormônio sem hormônio, e com cabelão sem cabelão. E até a nível de construção narrativa mesmo, foi um processo muito doido, ao longo de estudos e tal, participar de laboratório e construir outros processos fílmicos, de entender questões daquele filme que eram erros, mas no final também não são erros. Assim, foi a primeira vez que a gente teve a possibilidade de colocar a nossa imagem ali de uma forma ou outra. Não que as pessoas não estavam fazendo isso antes, mas foi a primeira vez que a gente teve essa possibilidade de explorar, né? E aí eu acho que a clandestinidade ela segue, eu sigo sendo clandestina, e as pessoas fazem questão às vezes de demarcar esse território e deixar ele muito fechadinho mesmo. Mas hoje ainda mais eu entendo também esse lugar de, por mais piegas que seja, de subverter essa norma da clandestinidade como algo ruim e brincar com isso. Ih, isso deu uma travada? Não. E brincar com isso e trazer essa clandestinidade também como uma forma de lidar com desconfortos, uma forma de lidar com questões de transfobia, ou com uma forma de apresentar o meu trabalho, uma forma de chegar por uma bancona de bofe branco, ó, que tá ali com a cueca, um dinheirinho, e chegar muito que bem, muito que bela, muito que clandestina, e botar ali, ó, olhinho no olho, e tome-lhe. Entendeu? Então, acho que sigo clandestina em alguns lugares. Hoje eu tô mais quietinha, mais pá, reservada. Mas, enfim, não sei se respondi, mas acho que é isso. Respondeu super bem, Duca. Me fez lembrar algumas autoras, né? Algumas das nossas, e inclusive uma autora que eu tô lendo agora, que é a Glória Zaldúa, enquanto ela fala que muitas das nossas estratégias, ela não usa a terminologia clandestina, né? Mas em muitas passagens da sua produção, ela falou acerca dessa estratégia, né? De corpos dissidentes e do quanto a gente, enquanto corpas negras, né? O quanto a gente vai criando estratégias de subverter e de sobreviver, né? Enquanto quando você falou, adorei o exemplo que você deu. Se eu tiver que chegar numa banca, num laboratório ou numa defesa de um projeto, sei lá, vamos pensar de um fundo ou de um edital, você vai jogar com isso, né? Você a partir do lugar de clandestinidade, digamos, que tentam colocar, né, cotidianamente, você e outras artistas, inclusive artistas que estavam no documentário e que falaram, né, a partir das suas experiências e o que é ser clandestina para cada uma delas, mas o quanto isso também você consegue subverter politicamente e jogar com isso, né? É quase aquela lógica ali da Bell Hooks do olhar opositor, né? Da gente, a partir de nós, enquanto corpos, né, corpas negras, a gente a todo momento a gente consegue jogar com isso, a gente está partindo de um outro olhar, então a gente vai usar isso como uma estratégia. Enfim, é uma conversa longuíssima, acho que eu não vou me demorar, porque eu quero ouvir vocês também, mas super respondeu, Duca. Eu chamo agora o Noah para falar sobre o Pedra Cantada.
eu tenho uma pergunta, na verdade, né? Eu tinha algumas perguntas para a Areta, mas eu acho que Noah pode responder para a gente. Eu acho muito bonita a abertura. Noah está aí? Não sei se a internet de Noah ficou instável. Eu não estou vendo o Noah aqui. Acho que a internet dele deu algum problema. Bom, então eu vou continuar com Rafa, Duca e o Wallace, que eu tenho algumas perguntas, especialmente para as realizadoras que assumem esse papel de personagem também, né? Eu até coloquei como observação aqui que nos 3 filmes, no Pedra Cantada, no Demônias e no Clandestina, acontece um movimento que eu acho muito bonito e muito corajoso, que é Rafa, enquanto diretora, sai de trás da câmera, vai para frente da câmera, né? Se eu não me engano, porque o filme de Rafa, como ela bem apresentou, ele é dividido em 4 atos, né? Então a gente tem o primeiro ato, que é o nascimento, o segundo, a Bela Eploque, o terceiro, Torre de Balbidre, e o quarto é Hierogritos. E se eu não me engano, no Hierogritos tem essa virada. A Rafa sai de trás da câmera enquanto diretora e aparece ali como personagem, e é um movimento muito corajoso ali de sair de trás da câmera para assumir esse lugar, e Duca também faz esse movimento, e a Areta, quanto artista, também faz esse movimento, de estar na direção e, ao mesmo tempo, estar em cena. E eu queria ouvir muito das realizadoras presentes, porque eu não sei se Noah vai conseguir aparecer. Gente, eu consigo falar que é porque... Eu desliguei a câmera porque o microfone... Vocês estão falando? E aí fica picotando o áudio, sabe? Daí eu prefiro falar pelo microfone. Eu vou tentar ligar a câmera. Se travar, vocês me avisam se der algum delay. Beleza. Bom, então como o Noah voltou, eu vou fazer uma pergunta bem rapidinho, então, para ele. Enquanto eu estiver falando, se você puder mutar o som, porque eu estou me ouvindo em delay. Massa. Vou aproveitar que o Noah está aqui, enfim, que ele está com uma questão ali da internet. Queria muito ouvir, Noah, como que você percebe, né, e percebeu durante o processo, como uma pessoa próxima da Areta e como uma pessoa que esteve na equipe técnica. Queria muito ouvir você falando acerca de como que foi para ela a conceituação desse projeto, né? Porque, para mim, eu fiz algumas anotações aqui do Pedro, algumas anotações que eu queria fazer para ela, mas, na minha percepção, assistindo o filme algumas vezes, eu percebo que esse filme ele tem um diálogo muito forte, você até falou um pouco no início sobre isso, né? Dele ser um filme de cura. Para mim, é um filme de cura, porque é um filme que a Areta está como artista e ela convida para performance, para a cena, né? De uma maneira de homenagem, no gesto de homenagem. Ela convida o Baluaê, que é esse orixá, né? Que está dentro da nossa religiosidade, né? No candomblé. E lindamente ela convida e ela traz elementos, né, desse orixá. E um orixá que foi muito... acessado, né? E nos terreiros de candomblé, todos nós, enquanto uma comunidade ali de terreiro, a gente buscava se aproximar desse orixá para entender esse contexto e pedir para esse orixá para que nos protegesse, para que nos trouxesse cura, porque talvez para quem não esteja familiarizado com o candomblé, né? Os orixás, cada orixá tem a sua relação com elementos da natureza ou com áreas, e o Baluaê, né, mais conhecido também como o Mulu, é esse orixá da doença e da cura, né? Tem essa dualidade. E a Areta, ela traz signos e elementos desse orixá, na pipoca, no girassol, porque o Balué é um orixá que está ligado ao sol, na maneira mesmo, né, nos cabelos da Areta, como esses cabelos eles também trabalham numa dimensão ali da palha, né, do mistério. Então, para mim, esse filme ele me trouxe vários questionamentos, né, várias reflexões, e o que eu acho bonito e que eu queria ouvir você e a Areta também, de entender se o contexto pandêmico fez com que essa relação com a espiritualidade, né, convidar a espiritualidade para o filme se acentuasse. Porque, para mim, o Pedra Cantada, eu fiz algumas anotações no meu caderninho, para mim ele é um filme que fala da morte, ele fala de cura, ele fala do renascimento também, porque... todas nós estamos aqui e sobrevivemos e renascemos, cada um à sua maneira, todo esse processo adverso de um Brasil que tenta todos os dias nos extinguir. Então, acho que esse filme ele trabalha com essas chaves, né, com esses disparadores.
E para mim é um movimento assim de cura, é um filme de cura. E eu queria entender como que você, né, nessa conceitualização ali de ouvir a Aretha, como que você percebe e se a pandemia foi algo que determinou para o desenho, né, e para a forma do filme, para os contornos do filme. Arrasou, gente. Obrigado pela pergunta. Se tiver algum problema com a minha fala, você me avisa, viu? Então, o filme ele vem ainda no momento pandêmico, né? Mas acho que foi uma das primeiras exposições do Sesc que eles começaram a inaugurar as atividades novamente, assim. Então eu acho que ele vem de uma retomada também dessas ações culturais, artísticas, tentando movimentar, assim, mesmo que com a realidade pandêmica, né? E arrasou na pontuação, é bem isso mesmo. Eu acho que chama tanto Pedra Cantada em Assentamento, né? Eu acho que vem muito nesse trabalho da cura de algum momento que a gente precisou se recolher, enfim, ficar não só na reclusão, né? Tipo, do físico, do espaço ali, mas também dessa coisa de um campo da reflexão e de sair também para poder falar disso, assim, dessa criação desses campos energéticos vitais, assim. Lembro muito da aventura da Armem-se de Poderes Espirituais. Eu acho que o trabalho vem assentando não só essa instalação, mas também essa ligação com o orixá, né? A questão do céu, da terra, desse firmamento, assim. E também cito Conceição Evaristo, que a gente... Eu não lembro da frase especificamente dela, mas que a gente não vai morrer como eles esperavam que a gente morresse, né? A gente vai estar aqui. Então o assentamento não só do estamos aqui, ficaremos aqui, celebrar a nossa vida enquanto estamos aqui, né? E se assentar também, se firmar. E aí eu acho que vem muito também, nasce desse processo de um recolhimento, tanto que um dos primeiros takes, né, a Aretha ela sai da instalação, assim, né, daquele casulo de palha, e ela sai do casulo e começa a atuar em volta, né, da própria instalação, enfim. Acho que desse momento de recolhimento e de um momento de um despertar também, para marcar essa presença, dar esse ponto de firmamento, né. Ele é um trabalho que vem... Pedra Cantada é um trabalho, é um desenvolvimento de um trabalho que já existe, então ele nasce de fotografia, uma série de 3 fotografias, também de colagens que a Aretha vem desenvolvendo, creio que, né, falando assim, para marcar esse lugar de vida mesmo, assim, e de, como que eu vou dizer, de armamento também, espiritual, do mistério também, né? De você falar, tipo, tô aqui, vou permanecer aqui e aqui vou me fazer, né? No sentido também de, como que eu vou dizer? Porque a gente precisa constantemente, né, tá plantando o nosso axé para lembrar de quem a gente é e resgatar essas forças, isso na gente mesmo, ou, enfim, no que a gente acredita à nossa volta, no que nos inspira, para a gente estar viva todos os dias, né? E eu acho que é isso, é um processo de cura e de renascimento constante. É isto. Se eu tiver mais alguma dúvida, pode falar. Não, respondeu lindamente, não, obrigada. Vou pegar o gancho do que Noah falou, né, acerca da Aretha estar nesse lugar, né, de diretora, que foi um pouco do gancho ali que a gente estava, quando a gente estava com um probleminha da internet do Noah, que é tentar entender e ouvir, principalmente de Duca e de Rafa, né, de como que foi estar nesse lugar, nesse duplo lugar, mais que duplo, triplo, né? Porque Rafa foi diretora, foi roteirista, também teve à frente da câmera, Duca também. Então, eu estava falando dos atos do filme de Rafa, né? Que tem um ato específico ali que a gente, como espectadora, a gente automaticamente olha, opa, é Rafa.
tenho quase certeza que é a Rafa que está ali. Então a Rafa aparece na frente da câmera, né, se deslocando desse lugar, e Duca também. A gente está assistindo o filme e tem um determinado momento que Duca sai de trás da câmera e vai para frente da câmera. Então eu queria entender como que para vocês foi esse movimento, por que ele se deu, e já digo de antemão que eu acho ele extremamente corajoso e desafiador, porque tá em lugares, em posições de muita responsabilidade, né? E principalmente vocês duas enquanto diretoras, né? Porque eu acho que a direção é uma grande regência, né? A escolha, a sensibilidade da escolha da equipe, promover esse ajuntamento e de alguma maneira, reger, né, afetivamente esse ajuntamento. E aí, além disso, vocês ainda assumiram esse lugar de também, em algum momento do filme, aparecerem como personagens. Eu queria ouvir de vocês duas. Rafa, se quiser começar, né, porque a gente está começando nessa dinâmica. Nossa, tudo é um desafio, né? Eu acho tudo muito desafiador e, ao mesmo tempo, eu fico me cobrando às vezes. No início, eu ficava muito nessa cobrança, né? Porque quando você está atrás da câmera, acompanhando a fotografia, fazendo a direção, acompanhando luz, eu fico pensando esse lugar também do poder da direção, né? É muito sobre poder, né? Sobre direcionar, sobre organizar. E aí, quando você vai para frente da câmera, e você também sente esse desejo, porque você faz parte daquele material, né? Fico pensando nisso, porque no meu caso, o meu material, ele não é uma ficção, né? A gente pega figuras que existem e que realizam seus trabalhos ali, quanto coletivo, quanto manifesto, e vão performar para a câmera. E eu sou uma dessas personas também, uma das pioneiras do grupo. Então, a primeira rainha demônia, como eu falo, né? Hoje são 8 rainhas demônias coroadas, e eu fui a primeira. Então, mas aí tem cenas que se dão de forma diferente, né? Eu gosto muito dessa fala clandestinidade, porque isso é tão presente na nossa produção, né? A primeira cena, o nascimento, ela se dá muito nesse lugar do clandestino, da clandestina, porque a gente está na periferia de Manaus, numa tarde chuvosa, faltando um dia para voltar para Belém, e a nossa ideia inicial a gente não tinha conseguido. E aí, nesse passeio de carro na periferia de Manaus, a gente encontra um barranco onde uma floresta está sendo derrubada para a construção de um condomínio. E a gente queria falar desse contexto de queimada, desmatamento, destruição da floresta, essa Amazônia em destruição, né? Não é o verde lindo que vem de uma exotização, sabe? Mostrar realmente esse lugar de lutar contra a destruição. E ali é engraçado, porque é uma equipe de eu e mais 2 pessoas descendo um barranco de barro no meio da chuva. E, ao mesmo tempo, é isso. Você vai vendo as limitações que tem de câmera, ao mesmo tempo, a afinação que precisa existir para que a pessoa consiga captar o que você também busca, ao mesmo tempo, você ter um entendimento e uma generosidade que ela também quer colocar a assinatura dela. Eu costumo dizer que muito dessa experiência de direção de audiovisual eu trouxe muito do lugar de carnavalesca de escola de samba, né? Você precisa botar um grande cortejo na avenida, você tem marceneiro, você tem ferreiro, você tem aderecista, todo mundo ali em algum lugar vai seguir o seu projeto, o seu croquis, mas também querem colocar um pouco de si no trabalho, e também no meio entre você e a pessoa você tem milhões de empecilhos. Não tem o dinheiro, falta o dinheiro, falta o material, quando chega o material não tem o dinheiro. Então, assim, essas experiências, para mim, elas se somam nesse lugar humano, não só de arte, mas humano mesmo. Eu sinto que o audiovisual e o cinema traz para a gente. E tanto que uma coisa que me falaram outro dia é essa relação da câmera parada nas 3 primeiras cenas, né? E como a última, ela tem um dinamismo, né? A última cena das Demônias, ela tem muito mais organização e muito mais gente colaborando e dando suporte, né?
Então, ali é uma outra dinâmica de ser a diretora que performa. Ali você tem muita gente possibilitando que você esteja ali performando e a coisa acontecendo com mais. Eu estou querendo não usar essa palavra, mas ao mesmo tempo problematizar a palavra controle, né? Ainda mais sendo virginiana. Então, o que é o controle no cinema, né? A gente não controla tudo, mas ao mesmo tempo a gente tenta chegar num objetivo, né? Mas ao mesmo tempo o descontrole é massa também, né? Mas eu estou aprendendo a lidar e a trabalhar com esse meio, onde eu vejo muito esse lugar, principalmente no Sudeste, desse controle das coisas, né? Tudo tem que acontecer, tem uma hora para iniciar, uma hora para acabar, todo mundo tem que estar posicionado, existe ali, como eu já conversei com a Milena um outro dia, um militarismo dos corpos no set, né? E ao mesmo tempo, se você abrir mão desse militarismo, as coisas se diluem para um lugar que fica difícil de organizar. Então, é muito interessante, assim, porque eu estou totalmente é, construindo, né, o meu entendimento dos processos e eu não sei se um dia vai deixar de ser assim, né? Mas eu acho que essa coisa de largar um pouco a direção e ir para performance são importantes também, como ir para o áudio, ir para a edição, ir para a cor, né? Eu acho que ser múltipla e se colocar como múltipla é abrir mão, inclusive, da própria daquela direção impecável, como estava na sua cabeça, e outra pessoa interpretou de outra forma. Não, você abre mão de algumas coisas para terem outras, né? Então, eu acho que faz parte e tem esse lugar da atriz, da drag demônia da cena, então eu fico feliz de ter arriscado, né, e de ter me jogado nessas duas funções. Eu acho que faz um sentido conceitual no meu trabalho, não é apenas de vaidade, do tipo, eu tenho que estar aparecendo. Esse contexto tinha uma justificativa de narrativa e conceito também. E eu gosto, quero poder estar me jogando mais nesse risco, correr mais riscos, né? Porque eu acho que ali a gente vai aprendendo muito, não só da prática, da técnica, mas da prática das relações. Eu acho que o poder das relações humanas é o que move um trabalho potente de audiovisual. Lindo, Rafa, lindo. Queria agora pedir para a Duca falar um pouco dessa tripla, quarta responsabilidade, né? Porque Duca teve, me corrija se eu estiver errada, mas a Duca está na direção, no roteiro, na montagem e também teve que fazer esse movimento, né, de se deslocar de trás da câmera e assumir corajosamente quanto personagem também. Queria ouvir, Duca, de você, como foi essa experiência e por quê e como se deu. Eu acho que esse lugar é isso. Tá desse lado tá encarando a câmera, para mim foi bem desconfortável, assim, confesso. Foi um processo. Mas eu acho que ele se deu, inclusive, pela forma como o laboratório da Casa Nem foi organizado. A gente teve a possibilidade de explorar e de explorar, não gosto muito, mas investigar, sabe? E então todo mundo estava envolvido no processo de todo mundo, assim. Eu acho que a própria câmera performou, tanto no filme Clandestina como nos outros filmes e vídeo performances que foram construídas ao longo desse laboratório. Assim. Eu acho que a câmera também era uma performance. O áudio também era uma performance. Eu acho que a gente ali naquele lugar e se propondo a investigar, eu acho que tinha esse lugar performático também, de alguma forma. Óbvio que tá nesse outro lugar ali, com a câmera te encarando, foi bem desafiador para mim, porque eu realmente não sou uma pessoa que curto muito, mas eu acho que foi muito importante para mim, inclusive para depois desse trabalho conseguir enxergar a pessoa que está ali de outra forma, assim, e conseguir entender as travas das pessoas que estão ali daquele outro lado. E
E aí acho que foi isso, assim, foi bem importante para mim e, e acho que real se deu nessa outra lógica de construção coletiva, assim. Então, teste de câmera, eu estava ali, mas era o filme da outra gata, e aí tinha todo um processo de, às vezes, a gente estava gravando na rua, e aí tinha um negócio que rendia um vídeo para o Instagram, que rendia uma foto de perfil. Então, cria-se também uma outra relação, tanto com a câmera, mas também com as pessoas que estão ali nesse processo fílmico. Então, acho que torna mais confortável. Não foi fácil, mas foi para mim muito importante, inclusive para poder ter mais desenvoltura, assim, tanto para estar de novo na frente da câmera, quanto para conseguir lidar também com esse lugar outro, que eu acho que você só consegue verdadeiramente lidar se você em algum momento. Verdadeiramente não quero ser determinista, mas para mim esse lugar de estar em outros pontos, assim, é importante para você ter um conceito geral e fazer com que a coisa funcione de uma forma mais gostosa, que dê mais tesão. Maravilha, Duca. O que você, a partir da tua resposta, eu fiquei pensando muito nos dois filmes, né? Do Pedra Cantada, que a gente também tem a Areta assumindo, né, esse outro lugar, né? Tá na direção, na conceituação, mas está como personagem, como protagonista. E queria ouvir um pouco o Noah falando acerca disso. Claro que só a Areta pode falar em primeira pessoa como foi essa experiência para ela, mas eu queria muito, como a gente infelizmente não pode estar com a Areta hoje, e como o Duca falou, várias coisas que me deslocaram tanto para o filme Pedra quanto para o filme do Wallace, né? Porque quando o Duca fala do desafio, né, de estar ali filmando na rua também, o Wallace já previamente tinha falado, e eu adoro aquela cena que ela acontece numa ruinha assim, bem curtinha, e eu fiquei até pensando, né, porque eu já trabalhei na Maré, há alguns anos, e eu fiquei, uau, que corajoso e que desafiador. Eu fiquei imaginando como que não foi, né, para os artistas e para os diretores, né, filmar naquele trecho. Eu achei incrível. Depois eu queria ouvir o Wallace falando disso, porque Duca me levou para essas duas bifurcações assim de perguntas, né? Mas eu queria ouvir o Noah continuando nessa toada de realizadoras que são diretoras e também estão à frente da câmera. Queria ouvir a partir da perspectiva de Noah como que ele percebia esse movimento, esse deslocar-se, né, de Areta, de ter que estar ali em diálogo com a equipe, né, de ser essa pessoa que idealizou esse projeto, que está à frente desse projeto como diretora, mas também está como protagonista, como personagem. Queria que o Noah compartilhasse um pouquinho para a gente, talvez até de conversas, de trocas que ele tenha tido com a Areta, de como que foi esse processo para ela e como você percebeu também como fotógrafo. Arrasou, arrasou. Né? Assim, vou falar, né? Mas realmente a Anitta que ela que pode falar melhor. Mas eu, assim, acho que tinha muito que ser mesmo, assim, ela, assim. Embora seja uma instalação, né? E no dia da abertura da exposição, um dos elementos da instalação é o tambor que tá lá. E aí, no dia da abertura, o filho da Raquel, ele estava presente, né? E aí ele pediu para bater no tambor, para tocar. E a gente ficou muito honrado da participação dele dentro do trabalho e a gente não tinha nem palavras para descrever a participação e a vontade dele de estar ali. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que esse start, assim, esse começo, o início de se criar uma possibilidade de participação com aquela obra vem muito dessa vontade da Areta de impulsionar, né, o trabalho para porque tem uma instalação, então tem uma questão escultórica, tridimensional, mas quando você ativa com o corpo, já vem questões do movimento, e quando você ativa com o tambor, de você bater no tambor, já vem questões sonoras, né? Então, assim,
O próprio girassol que está ali em volta meio que é um ciclo, né? Assim, então é uma vida que está presente na instalação de uma maneira ou de outra, e de poder ter um corpo vivo fazendo intervenções, participando, interagindo com o trabalho, eu acho que ajuda a criar essas outras potências, assim. E desde o princípio, né, a ideia era fazer uma instalação, mas que ela também tivesse a relação com o trabalho da artista, né? Era uma artista visual, mas como vindo da performance também, enfim, das artes do corpo. Eu acho que mais uma vez serve para marcar esse, para reiterar esse lugar, né, de assentamento, assim, de tipo assim, estou aqui, vou permanecer e através da minha poética vou trazer esses novos diálogos, vou trazer como que eu penso e como que eu crio essa estrutura de força, assim. Então eu acho que a presença do corpo enquanto ativador, não só porque ela também idealizou o trabalho, mas mais uma vez reforçando, né, essa presença e a necessidade dessa presença também de, poxa, tô aqui fazendo uma instalação, uma exposição, pá, vou me trazer aqui também, porque estamos falando dessa manutenção, né? Então, assim, de uma reafirmação constante de vida. Fico pensando nisso. E acho que o trabalho toma outra potência, né? Porque aí não só se desdobra nessa instalação, como numa video performance, ali porque teve o registro, né? Teve esse registro maravilhoso que o coletivo Bodoc fez, que a gente pôde participar, mas também para quem esteve lá, assim, para quem pôde estar presente na exposição, como o filho da Raquel também pôde participar. E aí já eu acho que é interessante, né? Porque vai criando outras conexões, assim. Uma vez que alguém tá ali presente e ativa o trabalho de outras maneiras, trazendo a sua própria narrativa. No caso, no dia que a Areta performou, né? A Vitória, que é a menina que fez o batuque, ela também estava atuando na performance. Mas quando chega outra pessoa, né? E se identifica com o trabalho e quer também participar, eu acho que mais uma vez a gente reafirmando essa energia, essa força que o trabalho tem, né? E que sem os corpos presentes, sem os corpos pretos, sem os corpos racializados, enfim, de alguma maneira faz mais, não que não faça sentido somente ali, né, a dimensão do trabalho, mas faz mais sentido ainda, assim, é mais uma união, né, de perspectivas que de uma maneira ou de outra vêm de lugares diferentes, mas se intercedem numa vontade de plantar esse axé e de fortificar ele, né, entre nós, assim. Fiquei pensando nisso. Acho que é muito dessa vontade, assim, de trazer esse protagonismo também, né? Protagonismo, assim, sem querer também individualizar as trajetórias, mas, assim, tô aqui representando esse trabalho, eu vou falar dele e eu vou ser ele, né? Vou participar aqui, como, enfim, alguma coisa conjunta mesmo. É isto. Obrigada, Noah. A partir da fala de Noah, né, e do filme de Areta, eu fico pensando para passar para o Wallace, né, só para colocar mais uma observação na pergunta para o Wallace, da dimensão da rua, né, que para quem talvez esteja assistindo a gente não seja do Rio de Janeiro, né, o Wallace até falou pontualmente, muito bem, né, da localidade, da Maré e dos desafios enquanto artista de filmar na Rua na Maré sem certos acordos, né, já firmados previamente. Então, a gente que é do Rio de Janeiro, que tem uma vivência, uma proximidade com a Maré, a gente, quando olha essa cena em específico, que eu acho
corajosíssima e linda, adoro, eu acho ela tão livre, né? As personagens se deslocando, montadas, e ali também me ativa, quanto espectadora, quando eu vejo aquela cena, e sendo alguém que tem uma relação afetiva com a maré, e sabendo da coragem de vocês, não só das artistas, mas dos diretores, né, de filmarem aquela cena, e de entenderem que não podem perder aquele momento, e que bom que vocês filmaram, porque é linda aquela cena, eu fico pensando o quanto aquela cena também não tem uma dimensão exusíaca, né? E que dialoga também com o filme de Areta, porque a Areta fala a todo momento, né? Eu até anotei aqui no caderno, acho muito bonito que ela abre o filme falando plante seu axé. E eu acho que cada um dos filmes que estão elencados aqui no programa, né, que é Corporificar, né, o que há de político no ser, eu acho que essa cena, por exemplo, ela é um dos elementos que nos evocam, né, essa coragem, esse deslocamento exusíaco, né? E não à toa, no início do filme, eu acho muito bonito, porque vocês perguntam para cada um dos artistas e das artistas o que é Exu para cada uma delas e deles. E eu acho bonito porque o David, eu me apeguei muito ao David, eu amo todos os personagens, mas eu me apeguei muito ao David, que o David, se eu não me engano, ele diz, Exu sou eu me sinto também Exu, como parte de Exu. E quando eu assisto o filme, assisti várias vezes, eu olho para ele e eu vejo muito a energia vital de Exu nele, realmente, enquanto artista. Então, queria que você falasse um pouco dessas muitas coisas, da cena da rua, do fator exusíaco que está presente em várias cenas do filme, mas principalmente nessa, que eu acho muito corajoso, de vocês enquanto artistas e de vocês enquanto diretores. Enfim, queria que você falasse um pouco disso. A Duca falou uma coisa que eu acho que conecta muito, né, com a resposta, que ela falou, ela ia falar de exploração e ela não gosta dessa palavra. Acho que as dimensões, né, tipo, sobre pesquisa, sobre arte, sobre corpo, sobre ser brasileiro, elas estão muito associadas nessa malha da exploração, né? Então, a gente, a ideia de pesquisa ou de vivência ou relacional, ela sempre se desloca para essa ideia de um consciente, que é um que quer algo do outro. No nosso caso, a nossa pesquisa ela está na malha do que a gente é. Não tem uma exploração. Tem um mergulho constante nessa relação, nessa encruzilhada que existe entre ser uma LGBT negra e favelada. Existem mundos aí nessas intersecções que elas disparam uma relação de uma imposição e também ficção de domínio sobre as nossas experiências, mas elas também elas não domam a gente. Essa relação não é as nossas experiências elas são indomáveis. Tipo, eu estava vendo um dia desses, inclusive a gente utilizou essa como uma das répliques da pesquisa, que era a Jota e a Conceição trocando uma ideia sobre ficção, memória e realidade. E Jota fala, bom, a gente tem que pensar que hoje essa existência está atrelada e atravessada aos sonhos, às ficções de corpos escravizados. Então, esses sonhos nos libertam. Então essa dimensão dessa pesquisa, que é sobre uma libertação desse domínio, que é sobre uma fuga, também nos coloca numa relação do poder que a gente tem. Então, a gente é morador da favela, a gente conhece ela. Então, quando a gente vai fazer uma gravação aqui, não tem medo sobre o tráfico. A gente sabe, de fato, as relações que estão estabelecidas com o tráfico, que são uma relação, sim, de poder, mas também uma relação humana, de um cotidiano que se vive. Então, as pessoas que moram aqui conhecem as relações invisíveis que estão historicamente estabelecidas aqui. Não era sobre uma negociação, era sobre o poder. Aqui a gente pode atuar.
essa rua é nossa, essa rua a gente está segura, essa rua isso vai acontecer. E também dessa relação, assim, eu não estou indo para um lugar desconhecido. Eu estou indo para a rua onde que eu desço todo dia para comprar um pão. O Amarelo é o lugar, e o lugar dessas outras artistas. Tanto que quando a gente vai, tipo, a gente gravou aqui, que era também na rua do meu irmão, né? Na antiga rua ó. E aí, quando a gente está indo para a principal, lá perto da divisa, onde as pessoas que não moram aqui julgariam que é um lugar perigoso. Mas para a gente também, sobre essa dimensão, a gente sabe quando está estabelecida uma relação de perigo, o ambiente muda, a textura da vida muda. Então a gente estava indo para lá porque a coisa ia ser gravada lá naquela laje, perto das Visas, e ia ser tranquilo, porque a gente queria a fotografia lá do Morro do Timbal e a fotografia da Lívia lá, naquela cena que a Lívia está dançando. Enfim, a gente queria ela. E também era uma laje da Vitor, uma outra amiga nossa, que a gente já tinha ido naquela laje, então a gente também já conhecia a fotografia daquele espaço, a arquitetura daquele lugar, daquela laje, ou as fotografias já estavam impregnadas nas nossas mentes. Quando a gente estava escrevendo, a gente já estava pensando, vai ser na laje do Vitor, porque a laje do Vitor vai ser isso. Então, isso é sobre o poder do conhecimento que está estabelecido quanto morador, na presença, na vida, uma pesquisa que se pesquisa, que se estabelece. E nesse sentido também é uma relação exusíaca no sentido de que ela rompe no sentido de morte, não só para as nossas experiências, mas para o próprio território. Ela rompe no sentido de fronteira. Não existe fronteira, porque o meu corpo sabe percorrer, entendeu? Então, Exu, ele está em tudo. Ele tem aquele aforismo lá, Exu se alimenta de tudo, né? E ele se alimenta das narrativas na maré. Quando o David fala, enfim, isso, Exu é muito doido, né? Tipo, doido e profundo, como o Exu entra na história. Porque eu e Paulo somos, criadas num meio evangélico. Tipo, eu, na adolescência, minha mãe se torna evangélica, Paulo, a vida dela inteira, praticamente. Então, a gente cresceu sendo evangélica, e como ser LGBT nos liberta dessa ideia, né, cristã, essa ideia que nos aprisiona ou que nos demoniza. Então, a primeira ideia é a própria relacional da corpa com Exu, é a própria demonização que é feita, né? Tipo, um social, na experiência aqui, em qual lugar, dessas relações de interrupção do ser demônio. E além de como essa ideia de ser demônio é uma ideia de incluir também essa dimensão, ou essa ideia de enxergar e se viver o mundo. É isso, ser LGBT não está no normativo. A gente isso, a gente está viva, né? Então, tipo, também destronar esse poder da morte, né? Sobre as nossas experiências. A gente olha as experiências de favela tratadas em qualquer imaginário social, eles estão atrelados a uma produção marginal do nosso território e das nossas rotas. Uma produção constante de vulnerabilidade, que aqui tudo pode acontecer, aqui tudo pode matar, aqui a morte dança com a gente como se... E quem vive aqui, apesar dessas todas as dimensões da morte projetadas simbólica e materialmente, a Maré tem mais de 140 mil habitantes. Tem tanta produção, tipo, universo de vida, e a gente está falando, e é isso, a gente está colocando, as pesquisas, elas são finitas, né? Elas têm limite,
Elas só acontecem nessa relação de desdobramento que a gente criou esse canal e que a gente está pesquisando há mais de 2 anos. Mas ainda assim, a gente não consegue dar conta dessa dimensão de vida. O que é produzido em vida, o que é produzido em cultura, o que é produzido à margem de uma possibilidade histórica. Tipo, a Noite das Estrelas é uma experiência cultural não só para a Maré, mas para o Brasil. Tipo, ela conta para o Brasil que na época que a gente está olhando para a Pose, que a gente está olhando para os grandes bailes lá americanos, ela conta que nessa época aqui existia movimento, e não era um movimento isolado, sabe? Tipo, é um movimento que, se você percorrer vários cantos do Brasil, e são movimentos que estão também muito ligados a, tipo, as festas culturais, tipo samba, festa junina. Isso não é uma produção exclusiva. Eu lembro que quando a gente começou a produzir a pesquisa, eu e a Paulo, aí a gente participou de um evento lá no Nordeste, e aí veio uma trava falando com a gente, porque na minha época, falaram, na minha época também aqui também tinha, e é isso. A Noite das Estrelas é uma escolha e a Noite das Panteras é a outra. Só que assim, os shows eram vários, tinha show de beleza, tinha show de. Enfim, a Furacão 2, né? Tipo, a Madame Pantera fala assim, qual foi o dia mega, né? Eu perguntei pra ela. O dia que a Furacão 2000 veio, o baile era da Noite das Estrelas. Nossa, sonho é produzir essa porra. Eu quero ver a Noite das Estrelas. A gata Rafa tinha falado, tipo, quero fazer um longa. Eu quero fazer um longa. E, tipo, que a Furacão 2000 tava aqui. Eu quero drone, eu quero. Mas é isso é sobre acesso. A gente ainda também. Quando eu vou falando isso, não tem uma romantização na minha fala. Eu tô consciente que existe a morte. Eu tô consciente que existe a exclusão. Mas existe uma consciência que é produzida nessa narrativa da existência, que é o auto-amor, que não é sobre um poder econômico, não é sobre um poder, é um poder de uma dimensão da corpo trocando uma malha invisível, entendeu? Se entender ancestralidade é entender que a gente não opera só sobre essa matéria, a gente opera também a partir de articulações invisíveis que estão aqui, elas são forças atuantes, elas levam a gente, elas trazem a gente, elas também são rios que a gente navega e elabora existência, que é isso. Como a gente é sonho de pessoas escravizadas, hão de haver sonhos nossos existindo como matéria. Enfim, acho que é isso. Te agradeço pela resposta, Wallace. Foi lindo e já me levou para vários lugares também. Bom, eu queria já ir encaminhando, né, para o final, mas não antes, sem deixá-las e deixá-los fazerem as suas considerações. Antes de passar a palavra para vocês, para a gente fechar um encontro virtual, né? Porque eu acho que encontro de vida eu quero continuar vendo e ouvindo cada um de vocês. Fiquei muito estimulada a partir da narrativa e da experiência, de como vocês perceberam e percebem os seus próprios trabalhos. Então, momentaneamente, a gente está fechando essa conversa, mas espero encontrá-las e encontrá-los bastante ainda pela vida. Antes de passar a palavra para cada um e cada uma de vocês fazerem as considerações finais, queria só avisar para quem está assistindo a gente que, como em vários pontos hoje do Rio a gente está tendo chuva, enfim, e essas chuvas acabam afetando as nossas conexões, e não só aqui no Rio, em outras partes do Brasil a gente está com chuvas também, então por isso que o Wallace caiu em um momento, porque faltou energia, a Rafa também caiu, algum problema de conexão, enfim, esse mundo virtual tem dessas coisas, né? Só para justificar para quem está vendo e ouvindo a gente. Queria agradecer cada um de vocês, agradecer Duca por ter aceitado o convite para participar dessa conversa e por ter aceitado o convite também para enfim,
né? A gente compôs esse filme nessa programação. Queria agradecer Noah pela presença, por estar representando o filme, Pedra Cantada, e agradecer também a Areta por ter cedido o filme para a gente. Queria agradecer o Wallace por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, por também ter cedido o filme, e Rafa, que infelizmente não está aqui com a gente agora por conta desse problema tecnológico, enfim, mas por também ter participado dessa gira e dessa conversa. E queria passar agora a palavra para a Duca, para fazer as considerações finais, depois Noah e depois o Wallace. Eu que agradeço a Mostra Fé e Milena pelo convite. Milena, sabe que eu tenho um carinho absurdo por você, é sempre bom te encontrar aí pelas encruzilhadas da vida. Quero agradecer demais, estou bem feliz, espero que as pessoas gostem de Clandestina, quero assistir os filmes da Mostra Fé esse ano, estou bem contente, é isso, obrigada. Obrigada a você, Duquinha. Noah? E arrasou, agradeço, recebo aqui os agradecimentos também, repassarei, pode deixar. E fico muito feliz de estar podendo representar o filme e também numa mostra super bacana. E, enfim, com outros trabalhos muito chiques também. Alguns eu já ouvi falar, outros eu quero conhecer mesmo na exibição. E acho que reiterar que é muito importante, assim, tipo, um evento desse acontecer, não só pra gente que tá podendo participar e ter contato e poder falar do nosso trabalho, conhecer outras produções, mas também pra, pra depois, assim, acho que um agito, assim, um marco, realmente um compromisso histórico, assim, de estar se firmando. Normalmente agora eu trago o trabalho de novo, né? Vocês estão plantando o axé, assim, em várias vidas, e eu acho isso muito potente e me emociona muito. É isso. Só agradecer mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem é de boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo, mas beijão. Obrigada, Noah. Wallace, querido, com você. Gente, eu queria muito agradecer o convite, a possibilidade de estar trocando, de ouvir. É isso, né, gente? Eu era, tipo, do teatro, da performance, tipo, tá no audiovisual, tipo, agora trocando nessa relação outra. É super importante também a gente conhecer outras LGBTs que, tipo, a gente vai entrando nos canais e a gente vai lendo, ai, tudo homem, 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 homem. Enfim, dá uma sufocada na gente, dá uma, meu Deus, que agonia. A gente vai fazer uma ficha técnica, a gente fica, tipo, para montar uma, enfim, eu acho que conhecer, expandir, ver que outras estão fazendo em outros lugares, e fazer conexões de rede, é uma possibilidade, assim, ínfima também, né, tipo, de colocar também, tipo, o nosso trabalho numa profundidade. É isso, tipo, como várias perguntas que foram respondidas aqui também são respondidas nesse lugar de estar à vontade com as minhas, sabe, tipo, isso sem disputa, eu não tenho que matar ele, sabe, tipo, eu tô com elas, enfim. Acho que é super importante esse canal na mostra, essa troca. Eu vi que essa manhã a gente vai, acho que amanhã, tarde, noite, para quem não sei qual é o horário que vai estar sendo exibido, mas é isso, eu ainda tenho um dia inteiro pela minha frente e, tipo, saindo daqui assim, levezinha, garota, vou pro meu ensaio de tarde, e tipo, ai, que bom que eu participei disso, porque é isso, a palavra, né? Tipo, o diálogo, ele tem um poder de construção que está nesse campo que a gente falou do invisível, né? Nessas articulações, às vezes estão soprando aqui no nosso ouvido coisas que a gente nem está ligada. Então, é sobre a oralidade, né? Tipo, é sobre o que também, de alguma forma, a academia, o conhecimento, o pensamento tenta adicionar, porque isso são poderes de comunidades indígenas e africanas, e a gente vê o que acontece aí, é sobre destronar a gente do que é nosso, enfim.
E eu acho maravilhoso que a Mostra esteja iniciando esse canal para a gente se conhecer, para a gente sair levezinha e para a gente também expandir o que a gente está produzindo artisticamente, da gente intercomunicar e também, pô, tipo, tem várias coisas que eu ouvi, eu não vi muitos filmes e assim, eu tipo, gente, parece espelho, parece que eu tava com essa ideia. Como que a gente se espelha, nem sentar, a gente tem uma conexão sem a gente propriamente estar provocando. Enfim, obrigado, gente. Obrigada a cada um de vocês, mais uma vez, por terem concebido essas obras incríveis que não só me mobilizaram, mas mobilizam muitas pessoas, muitos espectadores e espectadoras. E eu queria agradecer pelo axé que vocês plantaram por intermédio dos seus filmes em cada um de nós. Bom, então eu finalizo o nosso encontro virtual, porém na vida eu quero continuar encontrando vocês hoje, e convido todo mundo para acompanhar a programação da Mostra Fé, que vai ser composta por vários programas com filmes cuidadosamente curados e pensados e refletidos. A gente vai ter também seminários, outros debates também acontecerão, então convido a todas e todos e todes a acompanhar a nossa programação e estarem com a gente. É isso. Um abraço, um beijo virtual em cada um de vocês e continuem produzindo, porque o cinema de vocês me alimenta, me mobiliza e faz com que eu tenha ainda mais desejo de continuar nessa caminhada. Obrigada. Um beijo. E Laro Eixo e a Totô Baluaê.